Estou aqui hoje na Bienal do Livro do Rio de Janeiro com Carol, que é uma autora nacional de fantasia. Carol, obrigada pelo seu tempo de estar aqui comigo conversando. Eu sei que tá super corrido pra você na Bienal, né? Tá corrido, mas obrigada pelo convite, achei muito legal. O que eu queria conversar com você é sobre fantasia nacional, né? Que é um mercado que ainda tá começando a crescer aqui, que eu vejo, né? Fantasia internacional é altamente falado, mas a nacional tá começando a engatinhar, né? Como que você vê o cenário hoje em dia desses livros nacionais de fantasia? Eu tô sempre mais otimista, porque faz, assim, uns quase 15 anos que eu acompanho esse mercado e teve umas épocas que era um cenário ali muito das editoras independentes, de editoras começando a entrar em editoras de médio porte, arriscar um título ou outro, muitas editoras que começaram e fecharam. Daí, ali por 2014, teve um bonzinho que algumas editoras maiores começaram a tentar, mas de novo elas recuaram, porque cada vez que o dólar sobe, algumas editoras voltam pro mercado nacional, na fantasia, justamente por causa da questão dos adiantamentos e tal. Então isso acaba assim, apesar de ser horrível em vários aspectos, acaba favorecendo o autor nacional. Aconteceu de novo nos últimos 2018, 2019, de ter mais autores, mas eu sinto que cada passo que a gente dá pra frente, a gente não dá passos pra trás. Então assim, é meio avançando devagar, porque agora a gente tem várias editoras grandes que têm alguns autores, né? Então a gente tem aí os grandes grupos editoriais, eu mesma tô na Suma, que é Grupo Companhia das Letras, mas a gente tem aí uns nomes bem fortes na Intrínseca, no Grupo Record, Planeta. Eu sinto que tá indo e tá aumentando, então assim, eu tenho bastante esperança de um dia, quem sabe, ver muito mais títulos nacionais do que gringos nas livrarias. Nossa, sim. E eu vejo isso muito também graças às redes sociais, né? Acho que principalmente o TikTok também. Você tem esse contato com o TikTok, com rede social e com seus fãs. Eu sei que você conversa muito com seus fãs por rede social, né? Mas você vê isso aumentando a venda de livros e ter esse contato próximo com os autores, né? Porque com gringo a gente não tem tanto contato assim, né? Mas ter esse contato próximo. Sim, eu percebo muita diferença. Eu não acho que o autor assim tem obrigação de estar nas redes, mas que facilita o contato e facilita para o leitor nos encontrar, saber o tipo de conteúdo que ele pode procurar, é legal também. E daí tem um contato com os influenciadores, no TikTok também bastante. Eu, assim, ainda não tive muitas experiências, mas todas as que tiveram me renderam muitos leitores novos. Isso tem sido uma coisa bem legal, uma experiência bem legal, porque são leitores que eu não alcançaria de outra maneira. Então é legal porque às vezes o pessoal acompanha aquele influenciador, aquela influenciadora, e daí a gente percebe que assim, eles estão acompanhando porque eles gostam do influenciador e estão acostumados a recomendar aquelas dicas específicas pro gosto deles. Então é legal porque eu tô sentindo que a fantasia tá entrando aí. Eu vejo bastante do livro da Ju Domingues, o Luz do Norte, Sombra no Sul. Tá um espetáculo ela no TikTok. Então é bem legal, porque isso alimenta, traz novos leitores, mas eu acho que cada autor ou autora brasileiro que consegue, de fantasia, que consegue um grupo de leitores, eu acho que ele tá conseguindo pra classe inteira, porque depois que você lê uma coisa escrita por um brasileiro, eu acho que não tem mais volta. Os seus livros se passam em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo também, apesar da gente estar no Rio de Janeiro. E é muito gostoso você ir vendo as coisas, né? Tipo, você conseguir identificar onde tá se passando por ser na nossa casa. Então, pra você escrever, assim, sobre a sua casa, uma fantasia urbana se passando em São Paulo, como que é essa experiência de ir vendo coisas fantásticas acontecendo na sua cidade? É uma experiência bem interessante, porque assim, eu cresci lendo esse tipo de literatura ou assistindo filme que é feito a partir desse tipo de literatura de fontes anglófonas. Então a gente via muito Nova York, várias cidades da Califórnia, Chicago, isso pensando em Estados Unidos, mas também Londres, quando muito diferente, assim, Paris. E daí, é engraçado que a gente ama esses lugares, mesmo sem nunca ter ido neles, porque a literatura, ela tem esse efeito de nos aproximar e criar um lugarzinho no nosso coração. E daí eu pensei, poxa, por que não em São Paulo? A fantasia urbana, ela precisa de muita intimidade com a cidade pra gente traduzir essa urbanidade, essa sensação. Então, eu não conseguiria, eu acho, escrever da mesma forma em outras cidades do país, com quem eu não tenho tanta familiaridade. Mas aí a experiência é muito louco, porque assim, se você tá pensando numa Londres mágica, normalmente a fantasia urbana tem o oculto que tá à vista. Só que daí, São Paulo é uma cidade que a gente tem, assim, muita coisa que tá à vista e a gente ignora porque a gente não se sente confortável. É o caos das muitas diferenças sociais da cidade. E a fantasia urbana trabalha muito com isso. Então, assim, a São Paulo é uma cidade propícia porque ela é grande, ela é caótica, ela tem essa
diferenças brutais. Tem muita coisa. Muitos tipos de coisas diferentes. Eu acho que o fato da gente ter muitas ascendências diferentes na cidade, também a gente tem vários bairros que têm características específicas. Então, eu acho que o fantástico pode se ocultar em qualquer esquina ali. E eu acho que tentar desvendar que esquinas podem ser essas é uma coisa legal. E eu acho que é muito interessante também a questão da língua. Porque quando a gente traduz, o tradutor, por melhor que ele seja, e eu tenho alguns amigos que fazem umas traduções espetaculares, a língua é uma língua traduzida. Quando você tá pensando um texto pensado em português, assim, as nossas referências, os nossos memes, assim, sabe? Eles aparecem. Então, por exemplo, eu usei uma piada, assim, que tem no Mulan, mas no Mulan dublado no livro, e o pessoal reconhece, bate o olho na piada e reconhece. Então eu acho que juntar a língua com a localização, ela ajuda o nosso imaginário, assim, sabe? A parecer mais mágico. Não sei, eu acho que é. Fala um pouquinho dos seus 2 livros de agora, Árvore Inexplicável e Porém Bruxa, que é o que tá vendendo muito aqui na Bienal, né? Porém Bruxa esgotou um dia, inclusive, quase fiquei sem o meu, que eu li no Kindle e eu queria o meu físico. Então fala um pouco desses 2 livros e depois eu vou querer que você fale um pouquinho de Porém Bruxa 2. Tá bom. Então, o Porém Bruxa é uma fantasia urbana, no qual tem uma bruxa que investiga crimes sobrenaturais em São Paulo. Maravilhoso. Então, eu sou suspeita, eu gosto muito. Ele foi meu primeiro livro publicado e agora ele ganhou uma reedição da Suma, justamente porque ele tinha sido um livro muito querido. Ele fez um sucesso, assim, no Kindle Unlimited logo que ele foi lançado. E daí a Suma entrou em contato comigo, daí eles publicaram primeiro Árvore. O Porém Bruxa, ele tem a Isis, que é essa protagonista. Ela recebe 3 missões ao mesmo tempo. Ela não deveria investigar casos que não são sobrenaturais, mas ela tem uma amiga que trabalha na delegacia da mulher, então ela ajuda, mas ela não pode deixar o chefe dela saber. E é isso, porque depois, a partir daí, essas são missões que vêm de vias diferentes, e daí percebe que tem uma conexão ali, isso vai se desenvolvendo e vai sair do controle, e é isso. O Árvore Inexplicável, eu tenho dificuldade de falar desse livro, porque o grande chance dele, eu não posso falar. Mas eu parto assim, a Diana, a protagonista, ela vê uns fenômenos estranhos, umas névoas perto de teias de aranha e árvores antigas, e ela fica, o que raios é isso? Ninguém mais vê, então ela não sabe, mas ela tem uma obsessão em desvendar o que é isso. Ela descobre, ela vê um dia que uma pessoa parece ter visto. Ela pergunta e a pessoa diz que não. E daí ela fica, será que eu tô doida? Será que isso existe mesmo? O que tá acontecendo? E daí o que acontece é que ela descobre que essa pessoa mentiu. E daí ela vai investigando. E quanto mais ela cava, mais ela acha. E mais o buraco é mais embaixo. E o negócio vai adquirindo umas proporções que ela jamais imaginou. Então eu vou parar por aqui, porque depois disso Porém Bruxa 2 eu estou terminando. Estou terminando há muitos meses. Eu fico chamando de Porém Bruxa 2, mas eu não tô pensando numa continuação assim super direta. Eu pensei na Isis muito como um Sherlock Holmes. Ela ter várias investigações que se terminam, mas assim, a vida dela tá acontecendo por baixo. Então, o fato de que Porém Bruxa 1 não tem um beijo quase me fez ser assassinada na rua. Eu entendo. O 2 vai acontecer, gente, eu prometo. Mas assim, ela tem uma investigação e tá muito mais complexa, porque o Porém Bruxa 1, a fantasia ela vai num crescente. O 2, ela já vai ter bastante fantástico, vai ter bastante urbanidade, mas vai ter bastante fantástico. E eu vou falar de uns cenários que são exclusivos de frequentadores bruxos, que aparecem no primeiro livro. Então eu vou explorar um pouco mais da hierarquia dos bruxos, como que funciona o conselho, que é uma coisa que meus leitores perguntavam muito, e eu queria explorar bastante. Então, é um caso bem difícil, é um caso bem sui generis pra Isis, então ela meio que... A gente conheceu a Isis muito segura do que tá acontecendo, e a gente vai conhecer um lado da Isis do tipo, eu não sei o que está acontecendo, eu vou continuar trabalhando nisso, mas Então basicamente é isso. Eu demorei um pouco, porque como o livro tá muito maior do que o primeiro, e os casos... O policial, o gostoso é que você sente ali que tava tudo lá desde o começo. Então eu tô trabalhando em amarrar e reamarrar isso tudo. Então tá dando um trabalhinho, mas vem aí. Você falou que vai ser muito mais fantástico, né, de magia e tudo mais. Como que é, tipo, criar um sistema de magia seu? Claro que você deve pegar, né, tipo, inspirações, mas é muito trabalhoso, né? Você criar o seu próprio sistema de magia pra sua história, pro seu livro, pros seus personagens, né? Como que é esse processo? Olha, no caso de Porém Bruxa, eu penso sempre nos limites. O que dá pra personagem fazer, o que dá pra ela não fazer.
No caso de bruxaria, como eu tenho lá a minha pesquisa acadêmica em relação a bruxas, eu decidi alguns parâmetros que iam funcionar. Então, por exemplo, eu queria que ela fosse uma bruxa da terra, mas eu não queria que ela fosse, por exemplo, Wicca ou de nenhuma religião neopagã, porque é muito importante para mim, porém, bruxa, que todas as religiões tenham um pé de igualdade. Então, para mim, ela ia ser representante de uma coisa à parte. Então, assim, ali eu criei que ela tem essa conexão, então ela é uma bruxa que ela é dotada desse poder ao nascer, que é uma forma de crença de bruxa que data de antes da imagem que a gente tem da bruxa satânica, que foi alimentada ali dentro do contexto do cristianismo. Então, eu penso nessa que é uma bruxa que nasceu com poder, ela não faz ritual, ela não faz pacto, ela foi meio que assim escolhida, se a gente puder usar esse termo, pela terra, pela natureza, para ter esses poderes. Então, tem algumas coisas que elas fazem, algumas magias que ela pode fazer só recitando palavras. E daí eu usei uma língua que é a língua da terra, porque justamente eu não queria usar latim e nem nenhuma língua humana, porque justamente eu não queria que fosse dar privilégio de uma em relação à outra. E daí eu decidi que tinha algumas coisas assim, ela fica cansada, porque se não ficasse ia ser bem difícil lidar com ela. E daí, a partir daí, eu fui montando assim, será que isso é legal fazer? Porque a partir do momento que eu decido que um poder é possível, isso tem que ser levado em conta no livro todo. Uhum. E às vezes a gente lê uns livros assim que parece que o pessoal ignorou um poder porque convinha pro enredo. Uhum. Aí a gente fica com uma sensação meio de raiva. Então por exemplo, eu decidi que eu vou ter umas personagens que são muito overpower, que são telepatas. A partir do momento que existe telepatia nesse mundo, eu preciso criar alguns limites, mas assim, não dá pra uma pessoa mentir pra outra, exceto em contextos muito específicos, porque você sabe que vai ter alguém que vai poder acessar aquelas memórias. É uma escolha muito perigosa de se fazer, porque a mentira, ela gera um enredo, ela é boa pra alimentar enredo, alimentar conflito. Sim. A partir do momento que eu tirei essa possibilidade, eu tirei algumas possibilidades de mim mesma. Mas então, assim, é aquilo, eu decidi, eu tenho que lidar com isso. Uhum. Então, o Árvore, por exemplo, eu decidi que eles tinham, um poder um pouco mais limitado, daí eu não vou falar porque realmente é spoiler, mas é um poder um pouco... Tem que ler o livro. É um poder um pouco mais limitado, mas eu decidi assim, que tem um nível de coisa que eles conseguem fazer, mas aí eles vão cansar muito e não vão conseguir fazer outra coisa, ou então vão demorar mais pra conseguir continuar ali. Mas eu tenho que decidir as balizas primeiro, e a partir daí eu vou construindo pelo que me convém e tentando manter a verossimilhança. Uhum. Eu acho que é meio isso. Você falou, só pra encerrar aqui, então você também é acadêmica, você faz Sim. pesquisa da bruxa e tudo mais. Então você pega essa parte da sua pesquisa acadêmica e da bruxa da vida real e leva pros seus livros, né? Tipo, pra ter uma base. Você faz essa balança, assim, do real e do fictício. Sim. É que, assim, eu tenho algumas escolhas. Eu trabalho em bruxa em vários livros diferentes, alguns ainda não estão publicados, quem sabe um dia vem aí. Vem aí. Mas cada vez que eu vou trabalhar a figura da bruxa, eu escolho um aspecto. Por exemplo, a partir do momento que eu escolhi, no caso da Isis, que ela ia ter poderes mesmo, eu decidi que eu ia me dissociar da lógica dos teólogos, demonólogos, cristãos que trabalharam com essa figura. Então, eu decidi que eu não ia trabalhar com a questão do pacto. Aliás, tem a questão do pacto, mas não é no caso da Isis, é outro tipo de bruxo. E daí eu falei, ok, se eu aceitar que isso daqui é verdade, em qual contexto que isso entra? Agora, eu tenho obra que eu pretendo lançar um dia de história, que daí eu vou ter uma pessoa que é considerada bruxa, ela é demonizada por quem está em torno dela, mas ela não tem poderes. E daí isso é uma outra forma de pensar na bruxa histórica. Eu tenho também uma protagonista que se diz bruxa, mas ela também não tem poderes, porque eu acho que existem várias... Quando a gente pensa em réis pelo crime de bruxaria, historicamente, a gente tem uma série de possibilidades. Uma delas é uma que ficou muito marcada pelas mídias, que é a ideia da Inquisição forçando uma confissão que existe, mas assim, não é só a confissão. Eu pesquisei em Inglaterra, Inglaterra não é a Inquisição, por exemplo, porque não tem Inquisição desde Henrique VIII, certo? Então, assim, quem forçou a barra foi a justiça comum, a justiça que trata de
assassinato, que trata de roubo, que trata de sequestro, enfim. Eu acho que faz parte do nosso lugar, quando a gente está olhando para o passado, tentar não julgar o passado, tentar entender o aspecto da crença. As pessoas acreditavam em bruxas, assim, era uma crença difundida. Eu acho importante ressaltar isso, porque é muito fácil para o nosso olhar de hoje, que é mais cético, virar e falar: ah, não, queriam acusar mulheres inocentes, condenar mulheres. Mas em outros contextos, a gente condena mulheres por outros crimes. No século XIX não se acredita em bruxas, então você vai condenar mulheres transgressoras como histérica, talvez. Então, assim, você vai ter outras imagens. Então, pra mim, quando eu tô usando a figura da bruxa, eu vou eleger qual vai ser a minha bruxa da vez. Vai ser uma pessoa que foi ré por um crime de bruxaria, porque ela se desbruxa. Isso é importante, porque a voz da mulher é muito negada no caso de uma ré por bruxaria. A gente só tem o registro dela através das vozes que escreveram, e normalmente são homens, né? No caso da Escócia especificamente, a mulher só pode ser ré, ela só é competente, assim como um adulto completo, para ser réu em caso de bruxaria ou de assassinato do marido. De resto, ela não pode ser ré sozinha num processo. Então, assim, às vezes era o momento de você ter voz em público. Então, tem mulheres que sim, vão confessar sem a pressão, porque é uma forma de poder. Eu acho que é difícil equilibrar isso, sabe? Tanto em termos de ficção, em termos de história, em termos de discurso. Então, cada livro e cada história que eu escrevo sobre bruxas, eu vou adotar um ponto de vista. Se ela vai ser bruxa mesmo, se ela vai ter poderes, se ela confessou porque ela foi obrigada, levada a isso por tortura física ou psicológica, ou se ela quis se dizer isso porque era uma fantasia de poder dela, porque eu acho que isso existe também e é legal a gente demarcar, né? Porque às vezes higienizam um pouco as mulheres, assim, e eu acho legal mostrar, não, tem as que têm raiva mesmo, tem as que iam cuspir na casa da vizinha e falar: eu vou matar seus filhos. Se ela chegou a fazer isso em termos de bruxaria ou não, daí é questionável, mas assim, que possa existir essa vontade, que possa existir essa multiplicidade de experiências, eu acho legal trabalhar com isso. Enfim, dei uma alongada aqui, mas é que esse assunto me empolga, vocês perceberam. Então, assim, nos próximos anos, eu imagino que vão sair livros meus que tenham diferentes imagens de bruxas. É isso. Vocês ouviram aqui primeiro, vem mais livro de bruxas por aí. Então, Carol, muito obrigada pelo seu tempo, parabéns pelos seus livros e por estar vendendo horrores aqui na Bienal. Se vocês quiserem comprar os livros da Carol, vou deixar no link da descrição aqui, e comprem, leiam, porque são ótimos. E é obrigada pelo convite, obrigada por conversar e obrigada pelas excelentes perguntas.